E aí, porcos capitalistas. Eu tava vendo um tweet no Twitter que era um trabalho, um livro, na verdade um artigo muito bem escrito, inclusive. Acho que é do Ezequiel Luiz, o nome do escritor. Onde ele tenta onde ele tenta fazer um argumento sobre a mudança da convenção da semântica do que é o capitalismo. É, Há várias semânticas. Hoje em dia o povo enfia tudo que é de ruim, né, no capitalismo. Ah, cai da bicicleta, é culpa do capitalismo. Mas, economicamente, a definição de capitalismo é muito bem estabelecida e eu acho muito perigoso você juntar uma definição de algo que é um composto, que é um componente da definição de algo, e colocar esses dois como se eles fossem a mesma coisa. Né? O Ezequiel ele diz que ele faz uma defesa de que capitalismo deveria ser sinônimo de livre mercado. Mas, na verdade, não é isso que significa capitalismo, ou pelo menos não é essa a convenção, e eu acho que não deveríamos mudar a convenção de capitalismo para se tornar um equivalente ou um sinônimo de livre mercado. Livre mercado, teoricamente, ele existe desde que o humano é humano. Os humanos, eles sempre alocaram recursos de um lado para outro na economia, aplicando aí o princípios de propriedade privada, sabendo onde um e outro é dono do que e fazendo trocas voluntárias entre esses recursos. E aí a gente entra na história do revisionismo histórico, né? Se você pegar esse conceito de capitalismo, onde você tem pura e simplesmente trocas voluntárias, aí você vai poder voltar lá sei lá, pra história e ver que os homens, os antecessores do Homo sapiens, eles já faziam trocas voluntárias. Eles já eram capitalistas? Essa é a pergunta que fica. Eles já tinham uma economia capitalista? Sendo que o termo capitalismo foi cunhado depois da Revolução Industrial para denominar as features da nova economia baseada na produção em massa, que foi cunhada com a Revolução Industrial. Então, o meu ponto o livre mercado, trocas voluntárias, propriedade privada, são features dessa economia, desse modelo econômico que a gente denomina capitalismo. Eles são componentes desse modelo que engloba várias outras coisas. Entre essas coisas, o que a gente tem de mais perturbante nesse modelo econômico é justamente a alocação de recursos de capital para a produção de capital. Ou seja, o capitalismo, inclusive, tem uma palestra do Jeffrey Tucker, se eu não me engano, que ele explica muito bem isso. Tipo, o capitalismo foi um modelo em que a gente começou a pegar coisas que produzem capital, a gente começou a pegar essas coisas que já produzem capital, e a gente falou, cara, isso produz capital. Se eu uso capital para produzir capital, eu vou ter mais capital. Então eu vou aplicar isso porque isso gera uma bola de neve e eventualmente eu vou estar com muito acúmulo de capital. Tanto que capitalismo é definido economicamente e eu acho que, eu não sei se foi Adam Smith ou se foi Marx que cunhou essa terminologia. Acho que não, porque Marx ele coloca muito da questão da luta de classe, como o Ezequiel coloca no, no artigo e no livro dele, que ele fala que a definição de que capitalismo é um modelo de economia voltado para a criação ou a geração e o acúmulo de capital. Ou seja, quanto mais capital você tem, mais capital você pode produzir, mais você pode acumular e vice-versa, e você vai gerando essa bola de neve. E essa é uma feature, e é esse o modelo que vem da Revolução Industrial. Foi quando os capitalistas, ou os agentes econômicos, na verdade, eles começaram a pegar coisas que produzem para aplicar essas coisas para produzir coisas que produzem. E aí ter uma economia que cresce exponencialmente. Ao contrário do que a gente tinha, por exemplo, no feudalismo, que é um modelo onde o capital era aplicado para geração de valor para o senhor feudal. Ou a gente tem o mercantilismo, que era onde o capital era aplicado para simplesmente gerar trocas que não necessariamente iam gerar
novos bens e serviços de capital. Ou seja, por exemplo, você tinha a troca de ah, não sei, bebidas para alguém que vai beber e não necessariamente ele vai beber aquilo para produzir alguma coisa que vai produzir mais valor, né? Então você tem um bem de consumo. O capitalismo ele não é uma economia voltada para bens de consumo, ele é uma economia voltada para bens de capital. É diferente. Então, a, um- o me- a minha indagação aqui é justamente no próximo modelo, no próximo paradigma que a gente tiver, em que a gente tiver as mesmas features, digamos, um livre mercado pode ser uma feature da próxima economia, onde a gente mantiver as features de propriedade privada, de respeito à propriedade privada, em que esse modelo econômico ele não necessariamente agride os agentes econômicos, porém ele não é um modelo voltado para a produção de capital. Digamos que a gente vai ter um modelo, digamos, um simulismo, onde a gente pode pegar computadores e tecnologias, simular uma certa realidade, onde a gente pode ter tudo que a gente precisa, onde a gente satisfaz todas as nossas necessidades usando essas tecnologias, e essa economia é voltada para a alocação de recursos para que essa simulação funcione. Digamos que, hipoteticamente, onde a gente tem essa quebra de paradigma, onde a gente para de alocar recursos para a produção de meios de capitais e aloque recursos para o sustento dessa simulação. Nesse modelo, a gente não tem, como eu falei, a alocação de recursos para bens de capital. Então a gente poderia afirmar muito precisamente que, beleza, houve uma quebra do que a gente convencionou chamar de capitalismo para um novo paradigma, que é esse paradigma do simulismo, sei lá, qualquer nome que vocês quiserem colocar. Ele mantém todas as features, ele pode ter um livre mercado, a alocação de recursos pode acontecer da mesma forma como acontece hoje, com respeito... Hoje não, né? Mas da mesma forma como que acontece no livre mercado, com respeito de propriedade, com trocas voluntárias, com produção de riqueza, com acúmulo de outras coisas. Enfim, quando a gente tiver uma quebra de paradigma do capitalismo, com o conceito de capitalismo que a gente tem hoje, um modelo econômico voltado para a produção e acúmulo de capital, a gente pode distinguir exatamente onde que ele começa e onde que ele termina, e qual que é o próximo paradigma e qual que é o paradigma anterior. Com simplesmente uma semântica estritamente equivalente a um livre mercado, a gente pode voltar, por exemplo, para a pré-história e dizer que aquilo também era capitalismo, porque haviam trocas voluntárias naquela época. Ou dizer que o próximo paradigma vai ser capitalismo também, e que, na verdade, toda economia que não tem intervenção do Estado é capitalista, quando na verdade não é verdade, quando na verdade não é assim que é definido o capitalismo. Então, eu acho essa mudança de paradigma desnecessária, na verdade. Há, sim, por exemplo, pelos marxistas, uma corrupção dessa definição, e aí eles colocam o capitalismo é não sei o que lá do patriarcado, do domínio do patriarcado sobre a mulher. O capitalismo é o domínio do homem branco sobre o homem negro. O capitalismo é não sei o que lá de troca de classes, onde o pobre sempre permanece pobre e o rico sempre fica mais rico. Eles realmente estão distorcendo isso. Mas, quando você assume a definição padrão, a definição convencional do que é capitalismo, acúmulo e geração de capital, fica muito claro, e não tem julgamento moral nenhum nisso, não tem nada de errado em gerar e acumular capital, mas é um modelo que fala por si só como é que ele vai funcionar. Enquanto que, por exemplo, o socialismo é um modelo onde os recursos são alocados para um gestor central e ele aloca esses recursos de outras formas, né? Então onde tem basicamente invasão de propriedade, onde você tem várias features do socialismo que não são compatíveis com o capitalismo, por exemplo. Mas a minha questão é justamente essa. Quando houver uma quebra de paradigma que respeita todas essas features que a gente tem hoje, que a gente reserva hoje para o capitalismo, porém não há o acúmulo e a geração de capital, devemos continuar chamando isso de capitalismo ou não? Se a gente mudar essa definição de capitalismo para simplesmente trocas voluntárias, ou seja, uma definição equivalente à de livre mercado, podemos dizer que os homens das cavernas eram capitalistas ou não?
Então fica esse impasse entre o revisionismo histórico, uma nova definição que não fala por si só, uma coisa que é só uma feature desse modelo econômico, que tem várias outras features dentro dele, entre elas o respeito à propriedade privada, o respeito à propriedade privada, a geração de riqueza, acúmulo de capital, um modelo de mercado com um sistema de preços, também é uma característica do capitalismo. Um sistema de preços não é um mercado com sistema de preços não é uma característica do comunismo, por exemplo. Então eu acho que usar simplesmente uma das features do capitalismo para mudar toda a sua definição para ser equivalente a essa única feature não é algo que eu acho que seja relevante, necessário, por assim dizer. Então é isso. Se vocês discordam, coloquem aí nos comentários, porque eu acho essa uma discussão muito válida. Eu vejo muita gente usando isso também, né? Ah, não, capitalismo é só trocas voluntárias, quando honestamente eu acho que não é. Tem muito mais embutido na definição convencional de capitalismo do que simplesmente trocas voluntárias. Trocas voluntárias é uma feature, é uma característica do modelo de mercado do capitalismo, é uma das características, como eu falei, tem um sistema de preço, tem o acúmulo de capital, etc, etc. Mas enfim, é isso e obrigado por ter assistido, até a próxima.